Olá, paz a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Sou o pastor Jean Jorge. Deixa o seu like logo aí no nosso canal, né? Já vai compartilhando, chame os seus amigos, compartilhe com eles, comente, né? Se inscreva, ative o sininho para estar recebendo, né, os vídeos quando a gente produz aqui. Isso ajuda o nosso canal. Tá bom? Vamos estar fazendo mais um vídeo aqui. E o título que eu dei foi Acordos de Paz ou de Guerra. Falando um pouco sobre esse acordo que foi feito agora e sobre o que já aconteceu e o que vai acontecer conforme a palavra do Senhor. Aqui já é uma notícia de 2015, mas tem notícias que são desde que Israel se formou, né, como nação lá em 1947, 48, que já houve ali um ataque dos palestinos, né, daqueles povos ali ao redor de Israel. Eles já atacaram Israel assim que Israel se formou, né? E mesmo assim Israel sobreviveu e desde então vem tentando os países, principalmente os Estados Unidos, fazerem acordo entre os palestinos e os israelenses. Aqui estão, né, alguns presidentes, aqui o Jimmy Carter, o primeiro, o segundo Bill Clinton, o terceiro Barack Obama, e aqui o quarto, tem vários outros presidentes, mas eu escolhi só esses, que é esse acordo histórico, né, chamado aqui com o Trump, né? E seria com os Emirados Árabes e o Bahrein. Então, todos os acordos feitos até agora, eles são cortados pelos palestinos. Eles são, digamos assim, eles não cumprem, né, o acordo feito. Aperta a mão, faz aquilo bonitinho, mas daqui a pouco, pum, quebra o acordo. Né? E isso me fez lembrar na época de Davi e Golias. Davi e Golias, na época que Davi ainda era um garoto, que ele matou Golias, ali havia um acordo entre os dois reis, o rei Saul e o rei dos filisteus. Quem perdesse a batalha iria ser escravo da outra nação. Né? Só que os filisteus estavam com um grande guerreiro chamado Golias, né? Gigante, quase 3 metros de altura, um guerreiro preparado, forjado mesmo para a guerra, para a batalha. Né? Então, nenhum soldado de Israel queria ser o culpado de perder essa batalha e botar todo o seu povo como escravo do inimigo. Né? Mas Davi se candidatou, todos conhecem a história, Davi mata o gigante, e o que deveria acontecer? Conforme o acordo, eles deveriam se sujeitar a ser escravos dos israelitas. Mas o que acontece? Eles quebram mais uma vez o acordo e fogem. E Israel tem que fugir, né, atrás. Então é assim que acontece até hoje. Até hoje, essas tentativas de acordo de paz, e isso vai perdurar até a vinda de Cristo. Só Cristo trará a paz definitiva para o povo. Né? Esses acordos é descrito na Bíblia que vai acontecer, porém ele não vai subsistir. Aqui, ó, não haverá paz. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, até o final, né? Até Jesus voltar. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Já está tudo determinado o que vai acontecer. Né? Então, haverá realmente acordo, porém, não vai perdurar, né? Não vai ser consistente. Aqui, Deus, em Isaías 28, está dizendo para o povo assim, ó, porquanto dizeis, vocês têm que dizer, fizemos uma aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite,
não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, debaixo da falsidade nos escondemos. Ou seja, eles estavam se firmando em acordos falsos. Eles sabem que isso é uma falsidade, é mentira, é feito em cima de tratos escusos, né? Então, o Senhor continua dizendo, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crer não se apressará. Está falando de Jesus, que é para ser firmada uma aliança nele, que é na verdade. Não essa aliança feita em cima de mentira, né? Tendo a mentira como refúgio, debaixo de falsidade se esconder, né? Aí aqui ele está dizendo, eu vou pôr uma pedra boa, uma pedra provada, que é Jesus. E farei o juízo a linha para medir, aquela linha, né, de pedreiro para poder ficar certinho a obra. E a justiça, o prumo para deixar a parede reta, né? E a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas inundarão o esconderijo. A mesma menção aqui, né, que seria a mentira como um refúgio para eles nos tratos deles, nas alianças que eles fazem. Aqui está dizendo que Deus vai colocar a justiça, né, como um prumo e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, né? As águas inundarão o esconderijo. Águas aqui pode ser um simbolismo de guerra, né? Uma inundação, exércitos entrando na cidade, né? E a vossa aliança com a morte se anulará. O vosso acordo com o inferno, com o Seol, ou com o Sheol, não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados, né? Então, quando tiver toda essa situação pensando que está tudo em paz, de repente vai ser cair sobre eles a inundação, vai cair sobre eles a desolação, né? Os exércitos vão cercar Jerusalém e lá vai ser o epicentro de toda a guerra, né? O Oriente Médio, mais especificamente Jerusalém, ali no Armagedon. Esse vale aqui, ó, Vale de Jeosafá, lá atrás, né, no Antigo Testamento. Har Megido, ou Armagedon. Har é monte, né? Monte de Megido, ou Megido, que juntou a palavra chamada Armagedon. Olha essa planície aí, né? Aí acontecerá a grande guerra. Os exércitos do anticristo vão estar por aí para invadir Jerusalém, né? E é nesse palco em que vai acontecer a maior batalha de todas, né? Onde Jesus vem e vai derrotar o inimigo. Aí aqui há profecias, né, que as nações serão reunidas para que nesse vale elas sejam destruídas. Veja aqui o que Joel, capítulo 3, diz. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo. Aqui está falando do povo, é tanto judeus convertidos, quanto a própria igreja, né? Porque ali agora vai se fazer um único povo na nova aliança, né? Os judeus que creem em Deus e a igreja, né, que é a noiva do Senhor, junto com os judeus que creem, né? Juntando, fazem um só povo, né? É o corpo de Cristo. Então o povo aqui está se falando de todo mundo. Minha herança, Israel, porque no estudo das duas casas, a casa de Efraim, a casa de Judá, né, a casa de Israel, chamada também como casa de Efraim, ela engloba também os gentios, engloba a nós todos, né? Então isso aí é para um outro estudo, mas aqui não está se referindo somente aos judeus que vivem lá naquela terra lá. Mas, especificamente, eles serão também atingidos porque o exército do anticristo vai estar naquela localização,
né? Ainda existe algo para acontecer naquela localidade, em Jerusalém. Jerusalém é ainda o palco desses acontecimentos, dessas profecias, como sempre foi em toda a antiguidade, né? Sempre foi quando Jesus veio, ele veio lá naquela cidade, e assim vai terminar a história humana também lá naquela cidade. Terminar essa história humana e começar a história, né, com o corpus glorificado, com o reino celestial, também a partir de lá. Então, voltando aqui, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Está se falando aqui, né, voltando para Apocalipse 19, onde Jesus está com as suas vestes salpicadas de sangue, né, porque ele pisa o lagar. O lagar era um local onde as uvas eram pisadas e descia o suco para os vasos. Então aqui está fazendo uma comparação com as pessoas que serão pisadas, os gentios, né, os inimigos do povo de Deus, e o seu sangue será derramado. É essa menção aqui comparando com as uvas. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Joel 3, 2, do 12 ao 15 em diante. Então, esse texto está se falando que isso é o que vai acontecer. Não adianta ter acordos de paz. Isso é só um mecanismo para chegar nesse ponto, né? Eles estão pensando que eles vão cercar o povo de Deus e vai aniquilar, mas na verdade é Deus que está juntando para ali mesmo fazer juízo com eles, né? Vai entrar em juízo. Deus vai entrar em batalha e vai destruir o destruidor, né? Como está aqui, ó. Deus destruirá o destruidor. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Ela, porém, assim não pensa, a Assíria, né? Ela assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Ou seja, Deus está levantando, impulsionando, né, uma nação para fazer uma obra específica que ele designou, mas eles mesmo, o próprio rei dessa nação, não entende isso. Não pensa que ele está sendo guiado para um fim. Tal como foi, né, como está aqui abaixo, o rei da Babilônia, que foi guiado por Deus para levar o povo de Israel cativo. Né? Foi Deus que levantou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para levar o povo por 70 anos cativo na Babilônia, para que a terra descansasse dos seus 70 sábados, né? Os 70 sábados que a terra deixou de descansar, né? Esse é um outro estudo, que a terra deveria ser plantada e colhida durante 6 anos, no 7º ano ela deveria ficar em descanso, mas o povo plantou e colheu direto, de 7, 14, 21, e foi colhendo direto, e isso por 490 anos. Então, 490 anos, acabou ficando 70 anos que pertencia de descanso à terra. E Deus, para que isso se colocasse ali, se cumprisse, Deus teve que tirar o povo da terra, para que a terra descansasse conforme o seu mandato, né? O seu mandado. Então, aqui está dizendo que eles não pensam assim, os reis estão pensando que estão querendo destruir muitas nações.
Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Né? Isaías 10, 5, 7 e 12. Então, eles serão reunidos todos naquele local, no Armagedon, e eles vão estar todos altivos, né? Nações vão estar reunidas num só bloco, né? Para invadir Jerusalém, invadir Israel. E, infelizmente, vão conseguir fazer ainda muito estrago. Mas é Deus que está fazendo isso para tratar com o seu próprio povo e para tratar também com os inimigos. Né? Ele, no final das contas, ele vai destruir os destruidores. Aqui, no caso, Isaías 30, 31, está dizendo: por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados e os ferirá mortalmente com seu cetro. Isaías 30, 31. Mas aqui vai estar falando do Egito, outra nação. Ó. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Gênesis 15, 13 e 14. Isso já aconteceu, né? Quando o povo hebreu estava cativo no Egito, e quando eles saíram, Deus destruiu a nação para que eles pudessem sair da nação ainda com muita riqueza. Mas isso também pode ser uma profecia de duplo cumprimento, que também o Egito pode estar envolvido entre as nações que vão contra Israel e contra o povo todo do Senhor no mundo inteiro no final dos tempos. Né? E Deus está deixando aqui já esse aviso, pois é isso que vai acontecer. Agora aqui, já em Jeremias 51, 20 e 24, já é uma profecia com respeito à Babilônia. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. O Senhor está dizendo isso. Por meio de ti, despedacei nações e destruí reis. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Ou seja, Deus usa esse povo para dar uma lição ao seu próprio povo, porém, eles passam do ponto na maldade. E aí Deus vai ajustar conta com esses reis. Né? Assim foi, então, com a Assíria, com o Egito, Babilônia. Eles estarão também envolvidos na besta do fim, do tempo. Veja, e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Aqui já se refere ao Império Grego, né? E os seus pés como os de urso, Império Medo-Persa. E a sua boca como de leão, Império Babilônico. E o dragão, Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, todos os impérios que de alguma forma fizeram mal a Israel, escravizando né, fazendo as maiores maldades com o povo de Israel na antiguidade, eles também, de uma certa forma, estarão, esse povo, envolvido na besta do fim. A besta que vai estar no fim dos tempos, ela vai ser composta por essas nações. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, né, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Aqui já é, né, a besta, né, o anticristo, já vai estar ali sendo jogado o último inimigo do Senhor, né? Vai ser lançado
no lago de fogo. É assim que a palavra de Deus nos garante.